noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Não somente nessa noite, mas durante toda a nossa vida. E que nós venhamos a trabalhar sempre para que isso seja uma constante, que nós não venhamos desviar e nem perder o nosso foco. Essa palestra é muito importante porque é um momento em que nós estamos juntos ali em um só propósito de crescer na presença de Deus. E por falar em crescer, o assunto dessa noite é a mente de Cristo e também a mente do homem. Nós queremos falar um pouco sobre a mente e como ela funciona, o que nós devemos fazer, o que nós podemos juntar para que mais poder seja derramado para nós. Na verdade, o que eu quero dizer essa noite é que nós temos a faca e o queijo na mão, como diz o ditado. Nós temos tudo, tudo já nos foi dado. Nós precisamos mesmo aprender a usar tudo aquilo que Deus destinou a nós de graça. Então, a sua dramática, terrível, dolorosa morte no Calvário, nós temos que honrá-la, aprimorando o nosso conhecimento e buscando o poder de Deus sobre as nossas vidas. Um dos alertas do Senhor Jesus foi quando ele disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu vejo esse versículo, eu vejo ele como uma luz vermelha piscando, como se fosse um alerta. Está dizendo, olha, se falta o conhecimento e se falta o poder de Deus, nós vamos andar na operação do erro. Também me lembro, na palavra de Deus, lá no livro de Isaías, que o profeta diz assim, o meu povo, ele está anunciando a palavra de Deus. Então o profeta Isaías é o porta-voz. Então ele está dizendo, o meu povo vai para o exílio, porque lhes falta o conhecimento. As multidões morrerão de fome e a elite de sede. Então, nós entendemos que a falta do conhecimento, ela pode trazer prejuízos terríveis. E nós não podemos deixar que isso aconteça. É necessário sempre estarmos aprimorando e crescendo para que Deus contemple em nós a escala crescente do aperfeiçoamento. Nós não podemos andar na operação do erro. A operação do erro, ela traz dor e não traz construção. É você ficar na mesmice, piorando e não tem benefício algum. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer tal desgraça. Essa é a verdade. Então, para isso, nós vamos hoje falar um pouco sobre a mente de Cristo, a nossa mente, e vamos entender que nós podemos mudar muitas coisas e que através das mudanças nós vamos atingir um patamar superior e uma vida muito melhor do que a que estamos vivendo. Nós temos que pensar sempre assim, amanhã eu serei melhor do que hoje. Depois da manhã eu serei melhor do que amanhã. E assim sucessivamente nós vamos crescendo de glória em glória. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo agora, abrindo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 11. Existe uma riqueza muito grande nesse versículo. Eu quero que você venha prestar atenção. Deixa agora, se o telefone fizer algum barulho, às vezes a gente esquece ali o telefone ligado, o WhatsApp lança o seu alarme e pode ser uma ligação. O ideal é que você desligue, para que você tenha a liberdade da concentração. Então vamos lá. Gênesis 11, nós vamos ler o versículo de número 6. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Observem bem, nesse momento aqui, esse versículo ele está se tratando
do contexto da Torre de Babel, onde todos se uniram na construção daquela torre. E por eles terem se unido de uma forma muito forte, e por eles também falarem a mesma língua e estarem determinados em fazer aquilo, então Deus viu que não haveria limites para o que eles intentassem em fazer. Então ele diz aqui, ó, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Nós observamos que eles tinham então, por dádiva divina, o poder da unidade, o poder da convicção. Então eles eram um só povo, eles tinham um só objetivo e eles estavam colocando força naquilo. E por eles estarem tão unidos, Deus fala essa observação aqui no livro de Gênesis para que a gente venha atentar. Isso vem como se fosse uma mensagem codificada. Ele está dizendo, não haverá limites para o que eles intentem em fazer. Então, quando Deus está dizendo que não haverá limites, ou seja, na minha versão aqui, eles vão fazer o que quiserem, é porque eles têm poder para isso, lhes foi dado o poder. E o poder que Deus deu ao homem, ele não tirou. O homem tem esse poder. E eles estavam usando no propósito errado. Um propósito que não glorificava a Deus. Um propósito que não tinha nada a ver com o Criador. Então aquele poder, ele traria o resultado. Eles iam fazer o que quisessem. Para evitar isso, Deus não tira o poder. Quando nós observamos nas Escrituras, ele diz, desçamos e confundamos. Ou seja, nós vamos levar confusão. E o que houve? Houve então uma distribuição de idiomas sobre todos aqueles que estavam unidos naquele propósito. Cada um começou a falar uma língua diferente, como se fosse a língua dele. E ninguém entendia ninguém. Então foi uma confusão terrível. E por não haver a unidade da fé, a força, um só propósito, uma só mente, uma só alma, por não haver isso, então houve a perda da concentração do poder. Eles continuaram tendo o poder, mas como eles não estavam unidos devido à estratégia que Deus usou para que eles se dissipassem uns dos outros, então eles não entendiam mais o que o outro estava falando. Cada um para o outro estava falando um idioma diferente, e todos no mesmo lugar. E aquilo trouxe uma confusão tão grande que cada um foi junto com o seu grupo que falava o mesmo idioma e se separou. Então ali nós temos a divisão dos idiomas. Então na linguística nós sabemos que os idiomas eles vieram exatamente dali, da Mesopotâmia. Então isso ocorreu para que o poder não fosse manifesto através da unidade da fé, em um propósito errado. Então quando nós entendemos que estamos juntos para um propósito errado, nós trazemos a divisão. Então, na Torre de Babel, nós temos a divisão. Mas em Pentecostes, no Novo Testamento, nós temos a união. Então, aquele que falava um idioma diferente compreendia o que o outro falava. Porque ali havia o propósito certo. Ali havia a unidade correta em torno do poder de Deus para o seu propósito, a manifestação do teu amor. Então, em Babel, a unidade ela não permanece, ela é dividida, porque o propósito é ruim. Mas em Pentecostes, ainda que falem idiomas diferentes, todos
se compreenderão, todos entenderão, melhor dizendo, o que o outro está querendo dizer, porque o Espírito de Deus, ele traz a unidade, ele não traz a divisão, desde que o propósito seja correto. O que eu quero dizer com isso? No início eu disse então aquele ditado, nós temos a faca e o queijo na mão. Duas coisas prontas, mas paradas. Se nós nos unirmos em um só propósito, nós vamos ouvir da boca de Deus, mas não para sermos divididos, não para sermos pulverizados, sofrermos uma diáspora. Não, pelo contrário. Sim, para a manifestação do poder de Deus para o louvor da sua glória. Então, ele vai dizer para nós desse jeito. E, olha só, em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. E ele não vai trazer confusão, porque nós somos a igreja, nós somos um povo separado, separado do sistema, para transmitir o real sentido da vida, para trazer uma vida melhor até que o Senhor Jesus venha. Então, nós estamos juntos, nós podemos proporcionar cura dos enfermos, nós podemos proporcionar ressurreição dos mortos, nós podemos proporcionar uma prosperidade sobrenatural, nós podemos proporcionar muitas virtudes do reino de Deus. Se nós estivermos unidos em uma só fé, em um só propósito, mas desde que este propósito ele faça sentido aos olhos do Senhor. Porque não adianta termos um propósito que não agrada a Deus. Nós vamos usar o poder dele, a unidade dele, o conhecimento dele para fazer o mal? Não. Deus não vai validar uma ideia como essa. Nós temos que entender que nós estamos aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Um escritor famoso, conhecido como Napoleão Hill, ele escreveu algo muito interessante sobre a unidade. Ele fez vários estudos e analisou diversas pessoas de sucesso e tentou entender o que as pessoas tinham de diferente que alcançavam o sucesso. E aqui ele faz um comentário, ou seja, uma observação. Ele estava ali como se fosse um cientista. Ele está testando, ele está tentando entender por que muitos têm sucesso e outros não. E ele faz então um comentário sobre a unidade da fé, que eu vou ler aqui para vocês. Você sem dúvida já notou como é influenciado pela presença de outras pessoas? Algumas inspiram otimismo e entusiasmo. A simples presença delas parece estimular sua mente para mais ação. E isso não apenas parece verdade, como é verdade. Você já reparou que a presença de outras pessoas tende a diminuir sua vitalidade e deixá-lo deprimido? Tendência que posso assegurar que é muito real. Então, em primeiro lugar, ele está fazendo um comentário. Que se você estiver ali unindo uma pessoa que ela não tem um propósito verdadeiro, ela não tem aquela energia, ela é uma pessoa que ela está fraca, deprimida, ela tem aquela atmosfera que ela vai contaminando os outros com o fracasso, vai proporcionando uma unidade fracassada. Todos vão concordar que a vida é assim mesmo, que você não tem muita esperança, que o que nasceu no berço de ouro, ele vai continuar no berço de ouro. Ele vai dizer aquele ditado fracassado, não tem jeito, todos os rios correm para o mar. Quem é rico leva tudo, e quem não é, não leva nada. Então, a unidade da fé com essas pessoas pode fazer com que você seja um fracassado ou uma fracassada.
Então nós temos que prestar atenção aonde nós estamos colocando a nossa força. Com quem que nós estamos andando? Pelo contrário, ele diz que se você se unir com pessoas que estão para o alto, com pessoas que estão para cima, com pessoas que estão anunciando a vitória, estão dizendo que verdadeiramente o Senhor Jesus é Deus e que Ele pode e vai mudar a sua vida, mas você tem que agir de forma correta, coerente com as leis do universo que Ele escreveu. Então, quando você anda com pessoas como essa, a sua vida então ganha um poder, ela ganha um combustível, você então passa a ser uma pessoa animada porque você proporcionou unidade com pessoas abençoadas. Então, a minha pergunta nesta noite é: a quem você tem dado ouvidos e a quem você tem unido a sua fé? Ao fracassado, aquele que diz sempre que não tem jeito, aquele que diz sempre que é difícil, que a situação não está boa, que a situação do país está ruim, que as coisas estão indo de mal a pior, que vai piorar. Ainda usa o livro de Apocalipse, é o fim dos tempos, agora não tem jeito, nós estamos no fim dos tempos. Ora, nós sabemos que o fim dos tempos ele virá, mas nós também sabemos que somos embaixadores de Cristo e que os embaixadores vivem segundo as leis do seu país ou da sua nação. E nós sabemos que nós temos uma proteção, nós sabemos que nós temos a garantia do sucesso em tempos de crise. Basta nós olharmos os homens de Deus que atravessaram problemas muito piores do que o nosso. Tanto é que foi falado nas palestras anteriores sobre José no Egito. Por causa de José, o Egito inteiro foi abençoado. Que conversa é essa? Que nós estamos segundo o fracasso da nação? Não, nós somos pessoas transformadoras. Nós mudamos ambientes. Nós somos solução e não fracasso. A nossa palavra, ela sai da nossa boca e ela não vai voltar vazia até se cumprir tudo aquilo para qual ela foi designada, porque nós somos filhos de Deus, co-participantes da natureza divina. A quem nós temos dado ouvido e a quem nós temos unido a nossa fé? Essa é a pergunta de Deus para nós essa noite. Então, existe até aquele ditado muito sábio: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Um filósofo da antiguidade, da Grécia, diz o seguinte, que nós somos o meio termo, ou melhor dizendo, nós somos o denominador comum dos 5 que nós andamos com eles. Então, vamos dar ouvido àqueles que conhecem e que falam sobre esperança. Como disse o profeta Jeremias, quero que me tragam a notícia, ou seja, as coisas que me dão esperança. Nós não podemos ficar ouvindo gente fracassada. Nós vamos à igreja, os pastores pregam, trazem mensagens de esperança. E quando nós saímos do lado de fora, a gente escuta às vezes uma pessoa que nem conhece as leis do universo e muito menos o nosso Deus. E eles falam qualquer coisa e nós então associamos a nossa fé com aquela unidade fracassada, baixamos a cabeça e dizemos, realmente ele tem razão, não tem jeito. É muito sério isso. Nós temos que prestar atenção. Quem nós estamos dando ouvido no momento que nós não estamos na igreja. No momento que nós não estamos unidos com os irmãos. Às vezes nós ficamos escutando frases, palavras de pessoas do lado de fora, pessoas que não têm compromisso com a esperança e com o sucesso, e por nós ficarmos ali passivamente absorvendo aquelas informações, nós estamos então provocando a unidade da fé em cima do fracasso. Então Deus está nos alertando essa noite. Se nós queremos construir as nossas vidas em cima dos pilares do sucesso, nós devemos mudar os nossos hábitos e as nossas companhias. Nós temos que ter a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos o quê? Nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva
de Jesus. Se é de Jesus e é exclusiva, é porque não é de mais ninguém. Ou nós escutamos os representantes de Jesus, ou nós escutaremos os representantes do fracasso. Quem nós vamos dar ouvido de hoje em diante? Nós precisamos tomar uma postura. Nós precisamos firmar em cima daquilo que nós acreditamos. Como que nós podemos, então, agradar a dois senhores? Ou nós aborreceremos um e agradaremos o outro, ou vice-versa. Por isso é necessário termos sabedoria e administrarmos as nossas companhias. Evitá-las é o melhor remédio, porque a boca deles fala sempre do que o coração está cheio. E muitos deles têm até recursos, têm uma retórica, uma eloquência para falar o fracasso. E eu não estou querendo saber disso. Quero que me tragam à memória as coisas que me dão esperança. É compromisso com esse tipo de pessoa que eu tenho e que nós todos devemos ter. Em nome daquele que vive e reina para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi positivo. Ele sempre diz o melhor. Até na hora dele falar que existe a tribulação, ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se vocês têm a minha natureza, vocês também já venceram, passa por cima. Então é assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que administrar as nossas vidas. Porque enquanto nós continuarmos dando ouvido ao fracasso, nós nunca vamos crescer. Porque quando nós damos ouvidos, é porque nós acreditamos. Se nós acreditamos, nós vamos então a passar a emitir esta onda de fracasso na matriz divina. Ela vai corresponder. Assim como ele pensa, assim ele é. Então vocês todos já sabem disso. Então vamos policiar as nossas vidas, vamos ver com quem nós estamos andando no momento que não estamos na igreja. Vamos prestar atenção, porque às vezes, até mesmo pessoas da família, nós sabemos disso, que podem ser instrumentos de ministração do fracasso. Porque como eles não estão na mesma visão, eles vão falar da visão que eles vivem. Eles não vão falar daquilo que eles não conhecem. Eles vão falar daquilo que eles conhecem. Então nós temos que entender isso. Às vezes tem muitos deles até falam, nem é por mal, mas é tentando ajudar. Mas a mente deles está calibrada nas leis erradas. Então o parâmetro da mente deles não é o mesmo parâmetro da mente de Cristo. É o parâmetro da mente do fracasso. Falando sobre a mente, eu quero que vocês abram comigo no livro de 2º, ou melhor dizendo, 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 16. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então nós sabemos que a mente de Cristo é uma mente insondável. É uma mente que não precisa de instrução, pois Ele é a instrução. E aqui Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. E se nós somos co-participantes da natureza divina e temos a mente de Cristo, nós temos uma mente insondável. Os nossos inimigos não têm acessibilidade aos nossos pensamentos, saber o que nós estamos planejando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos meditando. Ele pode deduzir, pode imaginar, mas ninguém tem acesso. E nós também somos instruídos pelo Espírito Santo. Porque a própria Bíblia diz que nós não necessitamos que ninguém nos ensine acerca de qualquer coisa, pois o Espírito Santo nos ensinará sobre todas as coisas. Então nós temos a mente de Cristo, nós somos instruídos por Cristo e por isso nós não temos margem para o fracasso. Porque se nós temos uma mente de tamanha magnitude, como nós podemos justificar o nosso fracasso? Significa que nós estamos desprezando o poder que já nos foi dado. Em Efésios 1:3 está dizendo isso, já li isso sempre algumas vezes para vocês. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como que nós podemos justificar o fracasso, sendo que todo esse poder nos foi dado, essa mente poderosa? Então nós estamos em conexão com a mente de Deus. Nós temos a mente dele. Nós podemos acessar as informações da sua mente por dádiva divina. Ele nos deu isso. Lembra da sabedoria de Salomão? De onde vinha tanta sabedoria? Da mente de Cristo. Porque ele pediu, eu quero sabedoria. E a sabedoria dele foi tão grandiosa que vinham representantes de reinos de toda a terra, porque eles queriam conhecer a sabedoria de Salomão. Aquela mente era uma mente simplesmente de Salomão? Ou ele tinha um acesso à mente de Cristo? Ou ele era instruído pelo próprio Espírito de Deus? Então, nós temos que entender que tudo isso está disponível para nós também. Porque aí se pode até pensar, não, mas aquilo lá foi no Velho Testamento. Mas se no Velho Testamento, onde a aliança era a sombra da realidade que nós vivemos hoje, então nós estamos com mais poder disponível do que antes. E também no Novo Testamento, no livro de Tiago, diz assim, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, continua, a sabedoria está disponível. Nós só não usamos se não quisermos. E quando nós temos sabedoria, significa que nós temos capacidade de administrar a nossa vida da melhor maneira possível. Porque quando Salomão teve que decifrar os enigmas, diz a Bíblia que não houve enigmas que ele não conseguisse resolver. Então, quantas vezes nós nos paralisamos diante dos dilemas, dos enigmas da nossa vida? O que eu vou fazer agora? O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? E agora? Então, a sabedoria está disponível. Por que nós não acessamos constantemente? Por que nós não usamos? Por falta de hábito e falta de costume. Por isso que nós temos que prestar atenção. E esse versículo sempre esteve lá. Esse versículo de Coríntios sempre esteve em Coríntios. E nós lemos e não compreendemos. É como se nós estivéssemos bloqueados. Então é necessário ter o despertamento. Esse é o verdadeiro avivamento. É onde a palavra viva e eficaz, ela opera literalmente em nós. E é isso que nós estamos provocando. Nós estamos provocando uma reação no mundo espiritual, onde na verdade ele vai corresponder às nossas expectativas, porque nós estamos lançando todas elas na matriz divina. E também eu quero que vocês leiam comigo, muito importante essa informação, em Mateus capítulo 18, no versículo de número 20. Então Mateus 18, 20. É algo que a gente sempre leu, sempre passou os olhos em cima, mas a gente não dá o devido valor e não põe em prática de forma poderosa aquilo que Deus tem nos dado. Veja bem, está assim, portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então eu te pergunto, se nós temos a oportunidade de termos Deus literalmente no nosso meio, por que nós não acreditamos nesse versículo como deveríamos? Porque nós queremos viver por vista e não por convicção. Nós esperamos manifestações maravilhosas, brilhos intensos, aparição dos anjos e aquela coisa toda cheia de efeitos especiais, e enquanto isso a nossa realidade está passando no fracasso porque nós estamos andando em contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus está orientando em Hebreus que devemos viver por fé e não por vista. Então por que ficamos esperando sinais visíveis quando na verdade nós temos que trabalhar em cima dos sinais invisíveis? Porque a nossa fé, ela não tem cor,
ela não tem brilho, ela simplesmente opera. Ela não depende de uma manifestação aparente, ela opera no invisível, ela opera na física quântica. Agora, se nós não temos olhos que registram a frequência da nossa fé, mas isso não invalida que ela não exista. Porque, na verdade, o nosso Deus, ele é invisível aos nossos olhos. E nem por isso nós deixamos de crer nele. Então, a tua palavra está dizendo que devemos viver por fé e não por vista. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Esses somos nós, bem-aventurados. Então vamos deixar de lado também essas percepções infantis de querer ver tudo. Eu tenho que ver para crer. Se isso fosse bom, Tomé não teria sido repreendido pelo Senhor Jesus. Quando ele estava nessa aí de ver para crer, Jesus disse, olha, seja mais crente e não incrédulo. Então ele foi alertado que a incredulidade não é virtude. Esse negócio de querer ver, isso também não é bom. Senão ele teria elogiado. É isso mesmo, Tomé. Você tem que ver para crer. Você está coberto de razão, viu? Eu e o Pai estamos muito felizes. Mas ele não falou isso, porque essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é trabalharmos em cima de uma convicção invisível e saber que vai acontecer. E tudo isso já foi explicado, como que nós trabalhamos a nossa mente para termos essa convicção. Nós temos bastante material didático e nós podemos estar revendo as palestras, aprimorando a nossa fé. Porque em cima da nossa fé é que nós vamos viver, o justo viverá pela fé. Continuando aqui, eu gostaria de fazer um comentário, ou melhor dizendo, ler um comentário de Napoleão Hill. Olha que interessante. O Senhor Jesus falou que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, estará presente. Olha a observação que Napoleão Hill fez. Ele diz assim, quando 2 ou mais pessoas aliam-se em espírito de perfeita harmonia com o objetivo de alcançar um fim definido, se essa aliança é fielmente observada por todos que a compõem, ela traz a cada participante um poder sobre-humano de natureza aparentemente irresistível. Olha que maravilha! Napoleão Hill está dizendo que quando nós nos unimos, mas olha a observação dele, em espírito de perfeita harmonia. Quem é o espírito de perfeita harmonia, senão o espírito do nosso Deus? E depois ele diz assim, de uma forma muito inteligente, se essa aliança é fielmente observada por todos que a compõem, então todas aquelas pessoas que compõem aquela aliança, aquela unidade, eles estão realmente observando as cláusulas daquela aliança, olha qual é o resultado. Ela traz a cada participante um poder sobre-humano, de natureza aparentemente irresistível. Ninguém pode resistir os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos sucessos. Nós podemos observar a trajetória de José no Egito. Então, ele tinha sonhos, tentaram acabar com os sonhos dele, julgaram ele em uma cisterna, foi vendido como escravo, chegou lá, foi preso, tudo tentando sufocar o sonho, mas não resistiram. Ele foi governador do Egito e os irmãos tiveram que se curvar diante dele. Porque quando nós unimos nessa aliança em espírito de harmonia e somos observadores de todas as cláusulas que compõem essa aliança, todos nós que somos componentes deste grupo, desta unidade da fé, nós receberemos poder sobre-humano. E esse poder ele é irresistível. Isso é uma pessoa que estudou 50 anos. Ele dedicou a sua vida estudando por que as pessoas tinham sucesso. Ele escreveu um dos maiores livros falando sobre todas essas coisas. Então foi algo muito notório, muito famoso. Isso é conhecido mundialmente
E isso é uma bênção, porque uma pessoa de fora, uma pessoa simplesmente que teve a boa vontade de observar o reino de Deus, simplesmente por paixão, por dedicação, e traz então uma revelação dessa. Então é algo que nós temos que repensar na nossa vida cristã. Quando nós estamos na igreja, nós não podemos estar com um pensamento simplório, mesquinho, simplesmente eu vou ali buscar a minha bênção. Não. Primeiro que ninguém busca a bênção. A Bíblia diz que a bênção nos seguirão e nos alcançarão. Está lá em Deuteronômio 28. E tem várias confirmações no Novo, no Velho Testamento. Então a bênção é uma consequência da forma com que nós observamos em espírito de harmonia as cláusulas da aliança em Cristo juntamente com os nossos irmãos. Então é isso que proporciona uma vida de sucesso. A coletiva libera muito mais poder. Claro que a pessoa sozinha, se não tem ninguém, está num lugar, mas ele quer servir a Deus, ele vai ser abençoado. Mas é diferente. Agora tem muitas pessoas que têm a oportunidade de viver coletivamente em aliança, em amor, e não vive. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, unir a nossa fé, trabalhar juntos, em um só propósito, o sucesso de todos. Viver uma vida santa e justa e verdadeira, até que o Senhor venha, e estarmos preparados para aquele poderoso e grandioso dia, porque nós seremos promovidos. E arrebatado recebeu tudo, não tem nada melhor do que ser arrebatado. Se me der o mundo inteiro e perguntar, e agora, você quer ser arrebatado? Eu jogo o mundo fora. Por quê? Porque é o nosso tudo, nós vamos para um universo infinito de coisas grandiosas. Então nós temos que pensar o caminho que nós estamos trilhando. Ele é muito maior do que sonha a nossa vã filosofia. Eu tenho me esforçado para trazer informações que venham contribuir para que todas as amarras, os impedimentos da vida de todos sejam quebradas definitivamente. E que nós possamos viver uma vida cristã da qual não se foi vivida ainda. Que nós possamos usar esse poder maravilhoso, abraçar a oportunidade que Deus nos deu. Então esse é o meu sonho, é o meu sonho para todos vocês. E que nós possamos viver isso juntos, em nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, eu trouxe um vídeo, tá? É um vídeo curto, ele não dá nem 10 minutos, mas eu trouxe esse vídeo porque eu achei muito importante, ele contém várias dicas para descontaminar a nossa mente. Porque existem vários estratagemas que estão neste mundo, e eles compõem essa atmosfera maligna, e eles são sutilmente infiltrados no nosso meio. E as redes sociais e todos esses mecanismos de mídia digital, as redes sociais como por exemplo WhatsApp, a gente fica muito ali focado nesse negócio, olha o que o outro postou, o Facebook e tal. Então é necessário a gente prestar atenção o que acontece com a nossa mente quando nós nos entregamos a isso. Então esse hábito, para nós que queremos viver uma vida nos pilares do sucesso, nós precisamos entender o que acontece. Eu não vou falar nada. Eu vou agora convidar a vocês a assistir esse vídeo. E eu volto então para dar aqui aquele grande abraço, para a gente estar se despedindo. Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo, prestem bastante atenção, porque existe muita coisa perigosa que está no nosso dia a dia. Eles estão minando as nossas forças, nos enfraquecendo. Eles estão tirando a força do nosso psique. Eles estão enfraquecendo a nossa mente. E isso é péssimo. Porque quando nós estamos com a mente enfraquecida, como nós vamos proporcionar uma unidade da fé e viver um reino renovado, sendo que nós estamos todo contaminado psicologicamente falando? Então, eu quero que vocês prestem atenção, assistam o vídeo e estaremos em instantes novamente aqui. Quem nunca exagerou por horas e horas no uso de redes sociais, Netflix e games online, se sentindo mal porque tinha coisas importantes para fazer, mas sem força de vontade para parar porque nada parecia mais interessante no momento? Descendo infinitamente a barra de rolagem, maratonando séries, se sentindo preso numa busca incessante e repetida de só mais um pouquinho. Essa experiência de distração já virou natural e aceitável pra gente hoje, mas um experimento bizarro feito nos anos 50 vai mudar essa sua percepção.
Os cientistas James Oates e Peter Milner conectaram eletrodos no cérebro de ratos que estimulavam diretamente seus centros de recompensa cerebral, através de pequenos impulsos elétricos que simulavam o prazer natural de atividades básicas de sobrevivência, como sexo e comida. A partir disso, treinaram os ratos a associar que, toda vez que apertassem uma pequena alavanca, receberiam a recompensa do estímulo elétrico. O impulso elétrico era tão, mas tão prazeroso e fácil de obter, que os ratos chegaram a pisar na alavanca até 2.000 vezes por hora, só parando no único caso, por completa exaustão física. Nesse comportamento obsessivo, desprezavam a necessidade de comer, beber água e até acasalar com fêmeas disponíveis. Pressionar a alavanca passou a ser a única coisa que importava. Agora, substitua a alavanca desses ratos pelos likes no Instagram, o botão de play do Netflix, o clique em notícias, a sensação de vitória dos games. É exatamente o mesmo mecanismo. Distrações prazerosas literalmente infinitas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um neurotransmissor que explica em partes esse comportamento compulsivo é a dopamina, que entre muitas outras funções direciona a nossa atenção para buscar atividades prazerosas, como comer, socializar, se reproduzir, fortalecendo a memória agradável dessas experiências para serem repetidas no futuro. Mas quando esses comportamentos naturais são estimulados em exagero por fast foods, redes sociais, pornografia, somos inundados por quantidades astronômicas de dopamina em um curto espaço de tempo. Como consequência, nosso sistema de recompensa cerebral, sobrecarregado e despreparado para lidar com tantos estímulos de dopamina, toma uma atitude vital para reequilibrar o sistema. Drasticamente reduz o número de receptores de dopamina dos neurônios para reduzir a sua sensibilidade ao estímulo exagerado, através de um mecanismo chamado tolerância biológica. É por causa dessa tolerância que quando pessoas começam a beber cerveja, por exemplo, uma latinha já dá aquela certa alegria. E com certo tempo a gente precisa de mais latinhas para produzir a mesma embriaguez. E é aí que mora o problema da tolerância. Quanto menor a sensibilidade dos neurônios, serão necessários estímulos cada vez mais intensos para despertar seu interesse. Ou seja, tudo que é menos estimulante, por mais valioso e prioritário que seja, virá algo chato e monótono. E é por isso que é cada vez mais difícil estudar, ler um livro, ficar em silêncio e em paz, focar nos seus projetos e ouvir de verdade outras pessoas. Comparativamente, ao se acostumar com os altos níveis de dopamina das distrações modernas, habilidades simples que produzem menos dopamina viram um tédio completo para o cérebro. E quem perde somos nós, porque sem interesse em ouvir, nossas relações se tornam superficiais. Sem silêncio, a ansiedade sai de controle, e sem foco, nossos projetos são procrastinados para sempre. E como uma solução para esse problema, já existe uma proposta famosa por aí. Abstinência programada de atividades ultraestimulantes, chamada de jejum de dopamina. O raciocínio por trás dessa proposta é o seguinte: ao fazer jejuns periódicos de atividades modernas viciantes e problemáticas para você, o seu sistema dopaminérgico e sua sensibilidade a estímulos se equilibra. Assim, você aumenta seu autocontrole e até atividades que produzem pouca dopamina se tornam interessantes de novo. A proposta foi criada pelo psiquiatra californiano Cameron Seppa em 2019, que explodiu em popularidade por adeptos do Vale do Silício e cobertura da mídia americana, mas ao mesmo tempo foi alvo de muitas distorções e mal-entendidos que o fizeram se retratar com uma versão jejum de dopamina 2.0 atualizada que tem os 5 seguintes passos. Primeiro passo: identifique seus hábitos prejudiciais. O começo de tudo é saber reconhecer e aceitar a existência de um vício. Você sabe que ele está presente quando ele te causa alguns desses 3 sentimentos. Angústia, você se incomoda com o quanto você faz isso. Perda de cognição ou equilíbrio emocional, quando prejudica seu desempenho escolar ou profissional e a harmonia das suas relações sociais. E o último é compulsão, quando você tenta reduzir, mas você não consegue ter controle. Na experiência clínica do Dr. Cameron, ele diz que normalmente os vícios estão em 5 grandes áreas: comida, internet e games, jogos de azar e compras, pornografia e masturbação e drogas recreativas. Segundo passo: foque em reduzir apenas os hábitos que te prejudicam.
O nome jejum de dopamina, apesar de ser cativante, é um termo equivocado, porque a abstinência não é da dopamina em si, mas de atividades superestimulantes que viciam. A dopamina está envolvida no mecanismo de vício porque ela é um neurotransmissor natural, mas obviamente não é ela que causa o vício. Ao invés dessa interpretação literal de adeptos do Vale do Silício, a ideia não é renunciar a todo e qualquer tipo de atividade estimulante como se a dopamina fosse uma vilã, mas apenas de hábitos compulsivos e problemáticos na sua vida para você. Então, se você usa o smartphone de uma forma saudável, mas exagera na televisão, foque apenas na televisão, resolvendo um hábito por vez. Terceiro passo, determine um calendário de jejum. Com base na sua experiência clínica, o Dr. Cameron recomenda agendamentos estratégicos de jejum na sua agenda, nos quais você se privará de hábitos viciantes em momentos normalmente associados a descanso e sem trabalho, o que facilita suas chances de sucesso em ficar longe de internet e celular, por exemplo. Esses seriam os períodos de jejum. 1 a 4 horas no final de cada dia, um dia inteiro por fim de semana, em que você pode fazer um passeio ao ar livre, por exemplo, num sábado ou domingo, um fim de semana inteiro por trimestre, em que você pode viajar para algum lugar distante e ficar isolado, e uma semana inteira por ano, quando você puder sair de férias. Essas regras não são fechadas, obviamente, mas apenas uma recomendação geral que você aplica conforme for possível na sua realidade. Quarto passo, determine alguns limites de uso. Se você quiser reduzir ao máximo o uso de redes sociais, por exemplo, não sendo suficiente apenas o período de jejum, a ideia é você estabelecer tempos máximos e momentos específicos em que você se autoriza a usá-los. Um exemplo seria estabelecer 15 a 30 minutos logo após o descanso das suas refeições do dia. Eu pessoalmente gosto de deixar o uso de celular, TV e outros apenas para depois que eu fiz minhas práticas de meditação, exercício físico e trabalho no Eureka como uma recompensa, assim eu fico sem um peso na consciência de estar procrastinando ou deixando minhas prioridades de lado. Agora o quinto, último e o mais importante dos passos é: observe e aprenda com seus impulsos durante o jejum. Mais vital do que apenas controlar um vício externo é saber identificar a sua causa raiz, ou seja, entender a origem dos gatilhos que disparam a sua compulsão. E durante o jejum não vão faltar oportunidades para isso, porque vai ser difícil, você vai sentir angústia, tédio, mas é exatamente esse o objetivo: se permitir sentir a sua ansiedade para você investigar como está seu mundo interno no momento. E como você pode fazer essa investigação? Primeiro, tente surfar o impulso do vício. Observe o impulso do desejo ir e vir, sem se entregar, com espírito de não julgamento, e retorne tranquilamente à atividade que você estava fazendo antes. E depois, número 2, anote numa agenda quando os impulsos surgem e descreva os pensamentos e sentimentos que você está experimentando no momento. A ideia é identificar padrões repetidos que vão te dar um insight das situações e das emoções que estão causando os impulsos. A capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos é a chave, porque apesar da disciplina de abstinência apagar o incêndio de curto prazo, é só através de inteligência emocional que esses maus hábitos podem ser aliviados de fato no longo prazo. Esse raciocínio e a estrutura do jejum de dopamina 2.0 estão totalmente baseados na terapia cognitivo-comportamental, um método cientificamente comprovado para tratar comportamentos compulsivos que vai além de só controlar o comportamento, investigando também sua origem. Mesmo assim, o próprio Dr. Cameron assume que essa proposta é apenas uma ultra simplificação acessível para ajudar pessoas que não podem pagar por uma terapia, e que eu resumi ainda mais aqui nesse vídeo. Ou seja, se você puder, sempre procure a ajuda de um profissional qualificado. No fim do dia, o centro dessa prática é que ao aprender com as nossas compulsões, que a gente possa entrar num estado de consciência menos agitado e perceber tudo à nossa volta com mais sensibilidade. E que atividades simples, antes vistas como entediantes, como ler, ouvir, escrever, curtir a natureza, possam ser reapreciadas pela verdadeira beleza que tem, e que a gente consiga valorizar de vez a sabedoria do silêncio que já está dentro de nós, esperando para ser descoberta.
E então, gostaram do vídeo? Viu como as coisas sutis, coisas que a gente acha que não tem nada a ver, e elas estão ali nos prejudicando dia a dia, nos enfraquecendo, e às vezes por causa desses detalhes nós estamos perdendo poder e não alcançamos os nossos sonhos porque nós estamos criando hábitos que são prejudiciais à nossa mente. Quando na verdade nós temos que cultivar em nós é a mente de Cristo. E por falar em mente de Cristo, eu quero deixar um versículo, nós vamos falar um pouco sobre ele, mas entraremos mais nele na próxima palestra. Mas eu já vou adiantar, como diz aí, né? O pessoal diz que estamos dando então spoiler, né, da próxima palestra. Mas enfim, eu quero que vocês abram ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo de número 9. E vamos ver o que o Senhor está nos ensinando. Isso aqui é algo muito sério. Eu já vou dar ali um spoilerzinho, né, para você dormir feliz, mas na próxima palestra nós vamos aprofundar nisso, porque existem muitos segredos que nós precisamos saber. Mas veja bem, diz assim: e acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Esta palavra ela foi destinada aos escribas, fariseus, ou seja, ao clero da época. Aqueles que na verdade eram para preparar o povo para receber o Messias, eles estavam julgando contra. Essa era a verdade. Isso aqui existe algo muito perigoso, que são as tradições religiosas. Por que são chamadas de tradições? Porque elas estão perpetuando de geração em geração. Na verdade, isso aqui é um vírus. É uma informação que funciona como um vírus. Ela contamina o casal passa para os filhos. Aí contamina os filhos, que passam para os netos. E contamina os netos, que passam para os bisnetos. E assim sucessivamente. E essas tradições, elas têm o propósito de substituírem a verdade do reino. E quando ela como que eu vou dizer? Quando ela é representada por religiosos inflexíveis, o Senhor Jesus, ele não se agrada. Então ele repreende. Ele tanto repreendeu esses escribas, fariseus, esse clero religioso na época, que ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, que ficam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam ninguém entrar. Então ele fez sérias advertências a esse povo, porque na verdade eles sempre estavam colocando como obstinação a tradição religiosa, substituindo os mandamentos de Deus. As leis do universo que verdadeiramente libertam as pessoas, que traz o renovo mental, que traz uma vida ressurreta diante de Deus, ele estava sendo substituído por uma estrutura podre, uma estrutura do fracasso, uma estrutura que não tinha resultado nenhum. E nós não vamos entrar muito nisso, mas eu quero que você pense. Às vezes nós temos seguido tradições dos nossos pais. Quantos de nós temos pais que infelizmente eles não tiveram a oportunidade de conhecer as leis de Deus, e ali tem muita coisa deles que nós estamos carregando? Ou talvez tradição religiosa que é passada de forma cultural. Então nós temos carregado também. Então o segredo do sucesso está: não substitua a verdade por nenhuma tradição. Porque no dia que nós fizermos isso, vai acontecer igual a Adão. Certamente morrereis. Então eu não quero isso para vocês, para ninguém. Aliás, eu quero sucesso. Vocês todos para mim são mulheres e homens de sucesso. Então nós vamos parar aqui para não ficar também uma palestra muito grande e ali isso dificulta o aprendizado. Tá? Então eu deixo aqui aquele grande abraço
e uma bênção maravilhosa. Que Deus multiplique, transbordem os celeiros de cada um de vocês abundantemente com toda sorte de provisões. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente noite e eu estou aqui esperando vocês na próxima palestra. Um grande abraço.